Este ano se comemora o centenário de nascimento do psicanalista, escritor e poeta Hélio Pellegrino. O Círculo de Psicanálise do Rio de Janeiro, através do psicanalista João Batista Ferreira, muito amigo do Hélio, me convidou para participar de uma homenagem ao nosso grande amigo. E eu me lembrei de um texto que escrevi para o Jornal do Brasil no dia 23 de setembro de 1980, chamado Os Barões da Psicanálise, e que teve uma série de efeitos inesperados. Uma espécie assim de eu atirei no que vi e acertei no que não vi. E uma série de consequências boas e ruins que resultaram da publicação desse texto. Eu fui demitido do Jornal do Brasil por conta disso, mas o Hélio e o Mascarenhas foram expulsos da sociedade a que pertenciam, decisão tomada com base no texto que publiquei. Então, isso me faz pensar, me fez refletir sobre o poder da palavra, os efeitos de um texto. Na apresentação desse trabalho, eu redigi umas linhas para descrevê-lo. Esse trabalho tem duas partes. A primeira, com o título de Os Barões da Psicanálise, cobre o período que vai de 1980 a 1986. Descreve a denúncia do elitismo da psicanálise, agravado pelo apoliticismo dos psicanalistas fora dos seus consultórios. O apoliticismo foi traduzido como um artefato ideológico da cumplicidade com a ditadura militar. Esta denúncia pública, e a mais radical já feita no Brasil, partiu de três psicanalistas: Hélio Pellegrino, Eduardo Mascarenhas e Wilson Chebab. Por um gesto arbitrário e com base nas denúncias publicadas, a direção da SPRJ, Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, expulsou Pellegrino e Mascarenhas da instituição, sem direito de defesa, embora o nome da sociedade não tivesse sido mencionado uma única vez naquele artigo. Segue-se a descrição de uma luta travada pela imprensa até a vitória dos dois psicanalistas, integrados à sua instituição por decisão judicial. O tom e as reviravoltas dessa luta assumem, às vezes, o caráter de peripécias de um drama folhetinesco, antes que se desvelasse a tragédia. A segunda parte, intitulada A Psicanálise da Tortura, começa em 1986 e se estende aos nossos dias. Mostra a cumplicidade da direção da SPRJ e da SBPRJ, Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, cumplicidade com a tortura praticada nos quartéis. A ligação entre as duas partes é Amilcar Lobo, tenente médico que fazia formação analítica na SPRJ, ao mesmo tempo em que participava da equipe de tortura. Em 1986, o ministro da Justiça, Paulo Broussard, manda apurar as denúncias de Amilcar Lobo, que teria visto o corpo do ex-deputado Rubens Paiva torturado até a morte. Esclarecia-se um mistério.
Rubens Paiva fora torturado. E não apenas estava desaparecido, como queria a ditadura. O artigo de Pellegrino intitulado A Hora do Lobo, apresentado no início desse trabalho, descreve os dois momentos da crise deflagrada com os barões da psicanálise e desdobrada em A Psicanálise da Tortura. Este trabalho é um projeto de um livro-jornal, inclui ainda o registro de 4 mortes. Em 1988, a de Hélio Pellegrino e a da Clínica Social de Psicanálise, sua mais querida Utopia. Em 1997, as mortes de Eduardo Mascarenhas e Amilcar Lobo, o sinistro Dr. Carneiro, cuja confissão ajudou a estabelecer a verdade de um dos mais terríveis capítulos da história política brasileira. Amilcar Lobo certamente é um personagem trágico que mereceria o gênio, o talento de um Nelson Rodrigues para descrever o que aconteceu com ele. Uma série de atentados, uma série de revelações que, inclusive, levaram ao apontamento dos nomes dos torturados militares. Pela primeira vez, porque até então as denúncias eram feitas por torturados e não por um torturador. Então não se acreditava muito, porque eles eram subversivos, eles eram comunistas, e o Exército, na sua dignidade, não compactuaria com essa prática. E pela primeira vez alguém do Exército disse, não, fez mesmo, eu estava lá. E eu vi fulano, deu os nomes. Então a coisa não poderia mais ser escondida. Isso era uma das características da época da ditadura. Para quem não sabe, para quem defende a ditadura hoje, não sabe o que é viver sob um regime de censura, silenciamento, atentados, crimes, tudo na sombra. Hoje, a liberdade de imprensa nos permite discutir e pensar as questões brasileiras, mas naquela época não. Então, sobretudo, os jovens devem prestar atenção no apoio eventual que eles pudessem dar a uma solução ditatorial e militar. Isso é para eles, para conversar com eles. E isso dito por alguém que viveu na época da ditadura e que não poderia exercer a sua função, no caso do jornalista, porque estávamos sob censura. Mas nessa época, 1980, começavam a soprar os ventos da abertura política. Então, isso foi que permitiu ao país chegar até as diretas já à Constituição, a nova Constituição e um regime democrático em que nos mantemos no Estado de Direito em que estamos. Isso tem uma história longa, As questões sociais brasileiras estão sempre retornando. Eu me lembro que o psicanalista Horácio Vital Brasil, numa de suas últimas entrevistas, a propósito do avanço das tecnologias digitais, ele temia que a psicanálise pudesse desaparecer se não se abrisse para as questões sociais. E olha que ele não costumava prever, por exemplo, o futuro de uma análise pessoal sobre o que aconteceria, muito menos o futuro da psicanálise, mas mudou de posição no final da vida
e arriscou essa suspeita de que o avanço tecnológico, por exemplo, se discute hoje a questão da inclusão da inteligência artificial no exercício da psicanálise. Então, há uma discussão a respeito disso. Será que a psicanálise sobreviverá? Será que a profissão de analista sobreviverá ou desaparecerá? Se voltarmos para as questões sociais, isso seria uma garantia de que ela ainda iria existir? Não sabemos. Estamos no quente dessa questão, estamos na contemporaneidade dessas questões. Mas a questão social brasileira retorna sempre, está sempre presente, né? Por conta das desigualdades, por conta da escandalosa diferença econômica, de condição social que a gente vive no Brasil. E eu me lembro que eu fiz um artigo intitulado A Psicanálise na Favela. Foi publicado no dia 19 de dezembro de 1979, tratando já dessas questões. Depois da fundação da Clínica Social de Psicanálise, Catherine Kemper, a analista do Hélio Pellegrino, aqui se juntou nesse projeto para fazer o atendimento de pessoas de baixa renda. A clínica foi fundada em 1973, foi até 1988, mas o Hélio morreu em 88 sem ver o final da sua mais acalentada utopia. Eu me lembro que utopia foi o termo empregado pelo filósofo Michel Foucault ao visitar a clínica social no Rio de Janeiro nos anos 70. Foucault se declarou comovido com a experiência e incentivou os analistas a saírem da utopia para mexer na realidade, embora ele se mantivesse um pouco cético a respeito da eficácia desse projeto. O Foucault esteve no Brasil umas 5 vezes, em 65, em 73, em 74, 75 e 76. Na USP, na PUC do Rio de Janeiro, na UERJ e, finalmente, na Universidade da Bahia. E em todos esses lugares ele se comportou de uma maneira provocativa, no sentido de suscitar uma prisão dele, alguma coisa, um impedimento dele. Disseram a ele que, olha, não bote os pés no Brasil de novo por essas coisas que o senhor anda dizendo, né? Vigiar e punir, esse tipo de crítica que o Foucault fazia às sociedades disciplinares, exército, fábrica, escola, manicômio, etc., mostrando a lógica repressiva dessas instituições. Então, o Foucault exerceu um papel subversivo de crítica e de reflexão extremamente crítica e se associou à psicanálise nesse momento, nessa atividade crítica. Mas ele não foi expulso. A ditadura não cometeu esse erro crasso, seria se expulsasse o Michel Foucault. Mas ele fez todo o possível foi bem provocativo, mas não chegou até aí, né? Pioneira no Brasil, a Clínica Social de Psicanálise foi fundada em 73 por Pellegrino e Catherine Kemper para atender gente pobre. Era uma forma de deselitizar a psicanálise. Era também uma oportunidade para que os analistas elaborassem seus sentimentos de culpa, francamente admitidos por sua condição social privilegiada.
Era ainda um retorno a um velho sonho de Freud que, em 1908, considerava o tratamento da neurose uma urgente matéria de saúde pública. O sonho retorna com Lacan, que pretendeu levar a cura não apenas ao indivíduo, mas também à civilização, muito além dos consultórios, numa atividade por ele denominada de psicanálise em extensão. É na dimensão de uma clínica extensiva que se inscreve o trabalho iniciado com os barões da psicanálise. Os efeitos inesperados que daí advieram lembram o horror do analista ante o seu ato, o ato analítico. Porque não se sabe o que vai acontecer. Olhando retroativamente, num tempo só depois, constato que os barões da psicanálise teve o efeito de uma interpretação mutativa. O trabalho termina com o texto A Psicanálise na Favela, de 1979, como um retorno ao ponto de partida, a questão social brasileira. No dizer do psicanalista Horus Vital Brasil, a psicanálise correu um sério risco de ser anulada em nosso país, entregue a conservadores e torturadores. Só não foi graças ao esforço de muita gente que lutou contra a ditadura. Por isso, a palavra de Hélio Pellegrino não será silenciada. Então, eu passo agora a um breve resumo, mostrando os livros que dá uma ideia da crise da psicanálise, um pouco antes de nós entendermos que não é crise da psicanálise. A psicanálise é a crise. Há uma crise de entendimento em qualquer leitura que se faça da psicanálise. Então, essa crise de entendimento deve continuar valendo para alguns psicanalistas que dizem que o Hélio Pellegrino não era psicanalista, esquecendo-se de que a psicanálise se dá num campo plural, de várias tendências diferenciadas. Aqui, a coletânea de artigos do Hélio Pellegrino na imprensa, que foi quando eu o conheci, através dos artigos publicados no Correio da Manhã. Aqui uma boa biografia de Paulo Roberto Pires, intitulada Hélio Pellegrino, A Paixão Indignada. Então aqui a gente pode passar para um breve resumo baseado nessa ideia da linha do tempo. Essas datas são marcos dessa história toda que vai desembocar na revelação da tortura praticada nos quartéis. Então, aqui no dia 23 de setembro de 1980, de um modo geral, todos esses artigos foram publicados no Jornal do Brasil. São peripécias, são acontecimentos variados que, de repente, criaram uma espécie de edição, uma espécie de um lugar que poderia se transformar numa editoria, já que não havia muitas palavras para se desvelar o que acontecia nas sociedades psicanalíticas que se mantinham isoladas, muito fechadas em si mesmas. A imprensa não tinha, a opinião pública, de um modo geral, não tinha acesso ao que acontecia dentro dessas instituições. E foi por isso que houve essa denúncia praticada pelos analistas, Mascarenhas e Hélio, dizendo que as instituições eram baseadas num baronato. Daí eu aproveitei essa sugestão
do Mascarenhas para colocar no título do artigo os barões, que ficava um pouco mais econômico em termos de título, de edição, a denúncia de que as instituições eram altamente hierarquizadas, inflexíveis, rígidas, comandadas por uma gerontocracia que fazia uma espécie de reserva de mercado através da figura do analista de data. Esses analistas, Hélio, Mascarenhas, Chebab e depois o Fórum de Debates, que se criou dentro da SPRJ para debater essas questões, suscitaram a extinção dessa figura do analista de data. Então, com base nesse artigo, Os Barões da Psicanálise, a direção da SPRJ expulsou Hélio Pellegrini e Mascarenhas dos seus quadros e fez uma advertência verbal ao Wilson Chebab. Em seguida, a psicanálise em pé de guerra. Pellegrino anuncia sua expulsão e a de Mascarenhas da SPRJ. Isso aqui foi uma entrevista que eu fiz com o presidente da SPRJ, Vitor Manuel de Andrade. Começam as peripécias. Foi expulso? Foram expulsos? Não foram expulsos? Como é que é isso? O artigo de 16/10/80, a Sociedade Psicanalítica diz que ainda não expulsou Pellegrino e Mascarenhas. Essa reportagem é da minha colega, a repórter Cileia Gropilo, porque já nessa altura o Jornal do Brasil achou que deveria me afastar da cobertura dos acontecimentos porque eu era amigo do Hélio Pellegrino, como se eu fosse faltar com os fatos, com a objetividade dos fatos. Me lembro da expressão do Nelson Rodrigues. Os idiotas da objetividade, né? Como Nelson Rodrigues dizia, o copidesco do Jornal do Brasil é capaz de transmitir, de escrever, sem pestanejar, a morte da própria mãe em 5 linhas, sem um pingo, sem um ponto de exclamação, ou de admiração, ou de lamentação. Enfim, essa crítica que o Nelson Rodrigues fazia a essa ideia de fato em que se baseia grande parte, se não a maior parte da atividade jornalística. Vamos aos fatos. Como se os fatos não fossem feitos. Fatos são feitos, são construções, são edições. Eles não existem independentemente de sujeitos. Assim como o mercado não é um fato em si. O mercado somos todos nós, em alguma medida, em alguma escala, ainda que diferenciada. Há uma subjetivação na criação da ideia de fato. Mas, enfim, eu fui afastado da cobertura porque eu poderia ser tendencioso na apresentação dos fatos. Fui substituído por alguns colegas que, afinal, apuraram tudo aquilo que eu já tinha apurado e publicado. Mas o que havia de muito interessante e de novo é que essas questões tão secretas, tão delicadas, tão complexas, começavam a aparecer na opinião pública através dos meios de comunicação de massa. Jornais, revistas, charges de Ziraldo, Bruno Liberati, nas rádios, nas TVs, quando se via, por exemplo, o Cid Moreira, com aquela sua voz, falando sobre
a expulsão ou não expulsão, essa novela da expulsão ou não expulsão, no Jornal Nacional. Então, esse momento é algo novo na imprensa brasileira. A declaração pública de acontecimentos que eram mantidos numa torre de marfim, num lugar fechado, que não se tinha acesso, nem mesmo para os membros dessas instituições que não tinham direito a voto, por exemplo. O Fórum de Debates, criado em seguida, dentro da SPRJ, foi uma tentativa de corrigir essa rigidez hierárquica no comando das instituições. Um tanto de democracia, ainda que essa palavra seja de história precária. Mas, enfim, é o que temos, que nos possa garantir um mínimo de convivência e num certo grau de liberdade. O Estado democrático de direito, pelo qual lutamos até hoje. Aqui, os psicanalistas mostram uma carta para provar que foram mesmo escolhidos, apesar das negações da direção da SPRJ. Aqui, mais uma vez, a matéria de Cileia Gropilo, mostrando que os psicanalistas se entendem. A SPRJ propõe o arquivamento de processo, mas ainda não haviam se entendido. Como se houvesse uma tentativa de abafamento. A crise está arquivada, se dizia. Mas, no dia 29 de janeiro de 81, foi reaberta essa crise, pois Pellegrino e Mascarenhas são expulsos de vez, como constata o repórter Fritz Utzelli. Em seguida, em maio de 81, a expulsão foi mantida. Há um novo recurso, pois que a imparcialidade da instituição estava comprometida, segundo matéria de Débora do Mar. Reaparece, então, a denúncia de Amílcar Lobo como torturador e praticando, tendo direito à formação analítica dentro da SPRJ. Aqui é a criação do Fórum de Debates, em que se discutiam essas questões. Aqui há um fechamento da SPRJ, a guerra da psicanálise está nas ruas, a sede fechada e a reunião nas calçadas. A reunião do pessoal do Fórum de Debates foi feita com portas fechadas, na matéria de Cileia Gropilo. Aqui, numa das raras vezes, em 27 de outubro de 81, a IPA, International Psychoanalytic Association, fundada por Freud, uma espécie assim da grande multinacional da psicanálise. A IPA vem a crise. O alto comando dos psicanalistas está no Rio para ouvir Pellegrino e Mascarenhas, no artigo de minha autoria. E, finalmente, a vitória dos analistas pela reintegração, já que a SPRJ reconhece a decisão da Justiça e passa a aceitar a discussão do direito a voto de todos os seus membros associados. É isso aí.